Olá, seja bem-vindo a mais um programa Encontros ao Pôr do Sol. Cá estamos nesta hora, como habitualmente, de 15 em 15 dias, para desejarmos a todos um sábado muito feliz, estas primeiras horas passadas em conjunto, talvez na nossa própria casa, se calhar na casa de algum irmão, de algum amigo. O objetivo é sempre o mesmo, é louvarmos o Senhor por todas as maravilhas que Ele tem feito por nós ao longo da semana e podermos estar aqui para iniciar as primeiras horas de sábado a relembrar essa bondade de Deus, a misericórdia de Deus e também, quem sabe, a ter um momento de ação de graças pela forma maravilhosa com que Ele nos ajudou ao longo da semana. Seja muito bem-vindo, também bem-vindos a todos os pequeninos que aí estão e que já são nossos fãs, permitam-me dizer assim, e que estão sempre à espera do momento que é a história infantil. Daqui a pouquinho nós já lá vamos. Esta noite nós temos a alegria e temos o privilégio de poder ter connosco um casal pastoral que possivelmente pode não ser muito conhecido, visto que o vosso ministério, embora já há alguns anos cá em Portugal, mas mesmo assim muito sucinto a algumas áreas geográficas cá de Portugal. Portanto, nós temos a nossa querida irmã Paula e o nosso querido pastor Luís Fonseca. Em primeiro lugar, muito obrigada pela vossa presença. Okay. Obrigada por terem aceito o convite. Prazer é nosso. E o meu é muito grande também, eu agradeço muito. Eu creio que quando temos esta oportunidade de poder testemunhar das coisas que Deus tem feito na nossa vida, e é verdade que por ministério também já naturalmente nós o fazemos pela graça de Deus, mas às vezes nem sempre conhecemos um ou outro detalhe da vida pastoral, da família pastoral e de alguns desafios que realmente possam vir em consequência desse próprio ministério. E, portanto, eu iria começar, pastor, por tentar recordar um bocadinho. Portanto, o pastor veio do Brasil, portanto, é de naturalidade brasileira. Sim. Como é que foi a sua infância, pastor? Já nasceu num lar adventista, que já conheciam a Jesus? Como é que foi o seu crescimento? Ok. Estou feliz em poder participar do Encontros pastor. ao Pôr do Sol. Obrigada. E a minha infância foi bastante interessante, porque eu nasci em lar cristão, lá no Brasil, e logo com o meu envolvimento na igreja, eu pude perceber a ação missionária dos anciãos, dos irmãos, e eu fui me envolvendo desde pequeno. E depois eu fui estudar num colégio adventista, fora de casa, e lá eu tive também mais convicções e instrução a respeito do Evangelho no meu coração. E foi isso. Foi esse o meu começo, o meu início. Então, o pastor, portanto, tem mais irmãos? Sim, tenho 9 irmãos. Uau! Somos em 10. 10 filhos? 10 filhos. 10 irmãos. Uau, 10 irmãos. E todos eles, eu imagino que seria... Pastor, já agora parece que estamos a saltar logo para o fim, mas eu não posso resistir à pergunta. Como é que era o vosso pôr do sol? Os encontros em família à sexta-feira? Não sei se havia possibilidade de fazerem o culto. O pai e a mãe partilhavam da mesma fé? Sim, os meus pais partilhavam da mesma fé. No entanto, como eles tinham vindo da Igreja Católica, eles não tinham aprendido a fazer o pôr do sol. No entanto, nós como irmãos não tivemos essa formação. Sei. No entanto, depois é que eu fui aprender e a desenvolver. Como é que era prepararem-se no sábado de manhã 10 filhos para a horas, irmã Paula, porque a gente às vezes pensa nisso, não é? No preparar os filhos, o vestir, o preparar, o limpar, o ajudar, os estardes prontos ali para ir ao sábado à igreja. Era interessante que o meu pai tinha um carro grande e nem todos podiam ir, porque cabiam 7 ou 8, então fazíamos um revezamento de irmãos. Então não iam todos? Não íamos todos os sábados na igreja. Então e quantos quilómetros ficava da vossa casa? Mais ou menos uns 10 ou 15 quilómetros. Morávamos no campo. Por essa dificuldade, ou seja, eram tantos filhinhos que não cabiam todos, não tinham um autocarro, não é? nem uma carrinha, então iam revezados. Paula, o seu, portanto, é de naturalidade portuguesa, e eu creio que, não me recordo, mas eu devia de ser ou muito pequenina, ou a minha mãe até ainda solteira, quando teve o privilégio de conhecê-la a si e a sua família, porque vós sois naturais lá de cima do norte. A minha mãe é de Tomar. De Tomar, e o meu pai é que é do Porto. Ok. E eu nasci em Canelas. Em Canelas, na igreja de Canelas, exatamente. Eu nasci em Canelas. Então, portanto,
A Paula, o que se recorda, até que idade mais ou menos esteve na Igreja de Canelas? Lembra-se de alguma coisa? Então era bem pequenininha, bem pequenininha. Um ano. Meus pais eram comportores. Okay. E logo foram transferidos para a Madeira, então com um ano eu já fui para a Madeira. Ok, então depois é que não tem esta consciência, portanto nem recordação da Igreja de Canelas. Alguns membros têm seguramente de si e particularmente os seus pais. A ideia que eu tenho da Igreja de Canelas é mesmo de visita. Ok. Então, irmã Paula, entretanto depois o pastor está, portanto, no colégio, recordo-me, no IAP. Foi lá que fez portanto, os seus estudos. Paranaense, que fica no sul do Brasil. Ok. Né? E portanto foi logo para esse colégio que o pastor foi e ficou interno e portanto fez os seus estudos lá. Secundário. Exatamente. E creio que é lá que depois a irmã Paula vai conhecer, portanto, o pastor. Nós éramos colegas de classe. Ok. E começamos a conversar porque ele trabalhava na horta e eu tinha uns problemas de saúde que precisava de alguns vegetais diferentes e então começamos a conversar e a conversa foi começamos a namorar. Muito bem. Então isto foi, portanto, com que idade é que foi para o Brasil, Paula? Eu fui com 13. Com 13 anos? 13. Então viveu muito tempo, foi quê? Foi Madeira, passou por onde? Nós fomos para Angola também e depois voltamos por causa da guerra, né? Pois, exato. Fomos também retornados. Ok. Voltaram a Portugal? Voltamos a Portugal em 75 e depois em 77 fomos para o Brasil. Pronto. E ficou lá quantos anos? No Brasil? 37. Pois, 37 anos. Desculpa, 27. 27 anos. Daí também o convívio, o sotaque e, portanto, também com o marido e tudo isso. Pastor, já agora, chegando só um bocadinho atrás, a questão da vocação ministerial. Houve algum momento particular na sua vida que o pastor sentiu esse chamado? Será que foi o desafio de realmente estar tão envolvido na igreja que sempre o orientou e o canalizou para esse objetivo? Como é que foi essa experiência? Exatamente. Desde a minha infância na igreja, exato, conforme eu mencionei na introdução, aquilo já me deu bastante motivação. Depois, quando fui para o colégio adventista, ali com as pregações e com o envolvimento, então, aquilo solidificou mais. Depois eu fui para a coportagem também. Coportagem me ensinou muitas coisas. É verdade. E a vocação para o ministério ficou bem saliente. Eu estava entre três coisas. Ser dentista, ou gestor de empresas, ou pastor. E optei por teologia e aqui estou. Na graça de Deus, na graça de Deus. Também contribuindo para a saúde, para a gestão da vida, mas a nível espiritual, não é? A nível espiritual. Paula, nessa altura, portanto, estando no colégio, também fez a sua formação. E, portanto, fez a formação em aquilo que nós chamamos aqui, Ciências da Educação. Sim, eu fiz pedagogia. Mas aqui em Portugal chama-se Ciências da Educação. Exato. E portanto, lecionou no Brasil, no momento, portanto, que iniciou o vosso Ministério Pastoral, portanto, foi professora durante alguns anos. Sim, eu trabalhei nos nossos colégios durante 16 anos e também trabalhei no Estado um pouco. Pouco tempo, mas foi nos nossos colégios mesmo, como professora primária e de ensino religioso. Então, e era esse sonho que tinha desde menina? Qual era ser professora? Sempre foi? De jardim de infância. Eu gostaria de ser professora de jardim de infância, porque eu tenho paixão pelos pequenininhos. Pelos mais pequenininhos. Que giro. E teve então a sua formação é mais vocacionada para essa idade? E foi ou para mais velhinhos também? Eu fiz a minha profissão, a minha vocação mesmo, a minha profissão é administração escolar. Mas o que eu gosto é dos pequenininhos. É dos mais pequeninos. E por falar nos mais pequeninos, nós não poderemos demorar muito mais, porque eles estão à espera da história. E, portanto, é o momento em que a Anice vai estar novamente connosco e nos vai recordar mais uma história maravilhosa da Bíblia. Então nós vamos escutar com muita atenção. Olá, princesas! Olá, príncipes! Estou muito feliz por estar convosco para mais uma história. Mas sabem, vai ser muito melhor quando estivermos no céu. Aí sim vamos estar felizes e vai poder ser Jesus a contar-nos histórias. Vocês querem estar lá, não querem? Eu também quero muito estar lá. Hoje vou contar-vos uma história de como é importante estarmos preparados. Sabem que Jesus, quando esteve cá na Terra, ele estava a pregar e começou por dizer que o reino do céu é semelhante a 10 moças que saíram para esperar o noivo.
Sabem que na altura era normal o noivo ir até casa da noiva buscá-la, então os convidados ficavam à espera. Mas destas 10 moças, 5 eram prudentes, tinham levado as suas lamparinas e levaram azeite extra. Lembram-se que naquela altura era com azeite, não é? Que se acendia. Então elas levaram azeite extra. Já as outras 5, elas eram imprudentes e levaram só um bocadinho de azeite na sua lamparina, não levaram mais azeite. O tempo passou e o noivo estava atrasado. Demorou, e as 10 moças começaram a bocejar, a encostar-se umas às outras e adormeceram. Passou algum tempo e alguém gritou: "O noivo está a chegar, o noivo está a chegar!" E as 10 atrapalhadas acordaram. As 5 prudentes: a nossa lamparina está apagada. Então foram buscar o azeite que tinham de reserva e voltaram a acender as suas lamparinas. As outras 5 não tinham azeite. A lamparina estava apagada e não tinham azeite. Então elas foram pedir às outras: por favor, o noivo está a chegar, emprestem-nos um bocadinho do vosso azeite. Mas elas disseram: não, o azeite que nós temos só chega para nós, não chega para vocês também. Vão à cidade, vão lá comprar mais. E elas tiveram que sair e ir comprar mais azeite. Entretanto, o noivo chegou e estas 5 que estavam preparadas foram com ele para a festa. Quando as outras 5 voltaram da cidade, foram bater à porta: por favor, deixem-nos entrar. O noivo abriu a porta e: não vos conheço. E elas ficaram tristes e tiveram que ficar cá fora. Sabem, Jesus acabou esta história dizendo: estejam preparados e vigiem, porque ninguém sabe o dia nem a hora da chegada de Jesus. Sabem, crianças, devemos aprender com estas 5 moças prudentes. Devemos estar sempre preparados, porque ninguém sabe quando é que Jesus vai chegar, pois não? Então lembrem-se, façam oração e peçam a Jesus que vos ajude a estar sempre preparado. Vai ser muito bom quando Ele chegar e podermos ir com Ele, não vai? Então um grande beijinho e até à próxima história da Bíblia. Foi mais um momento em que recordamos uma história bíblica. Com certeza que os meninos e as meninas apreciaram bastante a dedicação de Eunice e ela recordar connosco estas histórias que o Senhor Jesus deixou escritas para nosso ensinamento. E não só os mais pequenos, mas também todos nós, os mais velhos, agradecemos que nos vão recordando estas maravilhosas bênçãos que Deus outorgou no passado e que também está disposto a poder dar-nos hoje. Nós vamos continuar a nossa conversa. Pastor, há pouquinho, portanto, depois de falarmos sobre a questão do início e da vocação, do chamado ao ministério, passou pela colportagem. Como é que foram os seus primeiros anos de ministério, que foram lá no Brasil, portanto, na sua terra? Como é que foi a sua experiência? Foi muito boa. Me formei em 1986. No ano seguinte, iniciei o ministério com as igrejas. Trabalhei por alguns anos com igrejas em vários distritos pastorais. Depois a igreja me chamou para atuar na área das publicações. Trabalhei com os coportores e com as igrejas nessa área. Trabalhei também um tempo na área como preceptoria dos internatos. Num dos nossos internatos, onde está hoje o UNASP Campus 3, na região de Campinas. Então eu tive essa experiência pastoral nas 3 áreas. Compreendo. Lá no Brasil. Então, se eu lhe pudesse perguntar, pastor, de todos esses ministérios que teve o privilégio de poder desempenhar, há algum que mais se identifica e que mais aprecia e mais goste? Sem dúvidas que é o ministério junto com os irmãos, nas igrejas. Como eu estou atuando aqui em Portugal. Exatamente. Também. É mais doce, é melhor. É mais sereninho, sereninho. Paula, quando há pouquinho dizia, portanto, fez então a sua formação como esposa, portanto, de pastor, também durante alguns anos, portanto, exerceu, portanto, lecionou, portanto, deu aulas. Ser esposa de pastor no Brasil e ser esposa de pastor em Portugal, há alguma diferença? Os ministérios são parecidos? Como é que é essa a sua experiência de ser esposa de pastor? Pensava nisso quando era pequenina? Alguma vez pensou que ia ser esposa de pastor? Nunca me passou tão pela cabeça. Não.
No Brasil tinha a questão de, como eu era diretora da escola adventista, sempre Exato. professora da escola adventista, então eu tinha essa relação, os alunos, igreja. Exato. É um pouquinho diferente daqui, que aqui eu não estou atuando na área educacional. Da educação. E como lá ele teve muito tempo na área de publicações, então às vezes a gente ficava um pouquinho mais distante sendo esposa de pastor. Aqui, como estamos mais junto da igreja, Exato. eu me sinto mais esposa de pastor. Compreendo. Mas igreja é igreja. É a igreja, não é? E o ser humano e a massa humana é a mesma em todo e qualquer Sim, lugar, não é? sim. E os desafios acabam por Somos vir. todos irmãos É e verdade, os é verdade. desafios são diferentes, mas sempre Exatamente. os mesmos. Então, e os vossos filhos? Portanto, vós, pela graça de Deus, Deus vos abençoou também com rebentos, que o Senhor vos deu como herança. Podem dizer o nome dos vossos filhos? Eles nasceram lá no Brasil? Sim, Paula? os dois nasceram no Paraná. Ok. Dois rapazes? Dois rapazes. Não, dois rapazes. O Igor Raniel tem 27 anos hoje, já fez uma faculdade de fisioterapia e agora sentiu que não era essa a sua vocação e agora está no segundo ano de teologia. Ok. Vai casar daqui a pouquinho. Na graça de Deus, muito bem. O Yuri Gabriel mora aqui em Portugal e tem 24 anos e é engenheiro mecânico. Muito bem. Então, quando vocês vêm, portanto, agora vimos para Portugal, portanto, vocês vêm para Portugal, já há 11 anos atrás, portanto, os filhinhos vos acompanham. O desejo do vosso filho, o mais velho, voltar ao Brasil, sempre estava isso no coração dele? Ou não apreciou a experiência aqui em Portugal? Nós percebemos que ele veio, mas o coração ficou lá. Porque já veio com 16 anos, Exato. já veio um pouco maduro, Exato. É uma idade um pouco complicada. Então percebemos que lá ele seria mais feliz e poderia completar os seus estudos e ter a sua formação melhor. Então concordamos que ele fosse para lá e lá ele ficou. Exatamente. Então há quanto tempo é que o vosso filho mais velho está lá? Só morou um ano conosco aqui. Só um? Há 10 anos. Ok. Ele está lá há 10 anos. Então ele ficou também interno, como em tempos vós fostes também nos colégios adventistas? Ficou e está. Ficou e está. Na primeira fase ele foi para concluir o secundário. E agora, depois de ter feito já uma faculdade, voltou para fazer a faculdade de teologia. Ok, muito bem. Pastor, como é que surge esta oportunidade de poder vir para Portugal? Portanto, depois de 16 anos que vocês tiveram, portanto, de ministério lá no Brasil, como é que surge a oportunidade de vir para Portugal? Estava isso no seu coração? Surge por acaso? Era um objetivo que tinha, visto que a irmã Paula, como já tinha aqui raízes em Portugal, como é que surge essa oportunidade? De início eu não pensava em trabalhar aqui. No entanto, quando viemos numa viagem em 1995, onde fomos na Conferência Geral na Holanda, eu vim, conheci, gostei. Passou aqui por Portugal? Passei por Portugal e aqui eu fiquei mais do que nos outros países, não é? Exato. E depois, tendo a esposa como portuguesa, e sempre ouvia pastores de cá, amigos nossos, dizendo, olha, Portugal precisa muito de pastores. Então, nós viemos surgiu e aqui estamos. A ideia, na graça felizes, de Deus. Irmã Paula, gostou de voltar a Portugal? Como é que foi essa fase aí? Gostou um bocadinho? Não? Foi bom? Com todas as experiências, porque a irmã passou por vários lugares, não é? Desde, portanto, a nascer em Canelas, norte de Portugal, depois Madeira, depois Angola, não é? Depois Brasil e agora voltar a Portugal. Eu gostei de voltar. Sou portuguesa. Pois. Aqui é a minha terra, mas o Brasil foi encantador e sempre temos saudades de lugares lindos por onde passamos, amigos queridos. Mas eu gosto muito de Portugal. Portugal é a minha terra. E o pastor não se importa nada de estar aqui deste lado? Gosto muito de estar aqui. A igreja no Brasil e a igreja em Portugal são semelhantes nas suas características, no seu empenho missionário e também no seu conservadorismo das doutrinas e dos princípios. Oscila um pouco na diferença entre como as pessoas lá aceitam e como as de cá aceitam, com mais dificuldades. Exatamente. E eu creio que esse é um dos maiores desafios, particularmente para vós
que tiveste uma experiência em primeiro lugar no Brasil e depois vir para um terreno que parece não ser tão propenso e tão fácil à colheita, não é? Se calhar isso foi um bocadinho difícil, pastor, de se... Um pouquinho no início, no primeiro ou segundo ano, mas assimilamos logo e gosto muito de estar aqui porque os portugueses são pessoas maravilhosas, é uma cultura muito boa, o clima também é bom, eu gosto muito de estar aqui. Na graça de Deus. Pastor, ainda há pouquinho, quando nós falávamos, um dos hinos que vocês muito gostam é o hino Saudade. Irmã Paula, porque é este hino, Saudade? Faz lembrar alguma coisa? Tem a ver com a sua vida ou recordar da pátria celestial? Não se costuma dizer a idade de uma... Não se costuma, mas eu já estou indo para os 52. Okay. E eu tenho 36 mudanças nas costas. Uau. Então saudade é uma palavra que me diz muito. Que já transporta quase naturalmente como têm sido as suas mudanças, não é? O que eu tenho muitas saudades de queridos amigos e esse hino me mostra saudade de um lugar onde não vamos ter mais saudades. É verdade, amém. Então eu gosto muito desse hino. Amém. Obrigada, irmã Paula. E é esse hino exatamente que nós vamos cantar agora, todos juntos, em família, ali nos lugares onde nós estamos reunidos. O hino 340, portanto, o hino Saudade. Vamos cantar. Estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores fazem-me almejar maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. É fiel a vinda, é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele ao céu irei. Sem dúvida que temos saudade. É verdade que não conseguimos compreender e às vezes temos dificuldade em perceber como é que conseguimos sentir saudade de uma coisa que ainda não vimos e não experimentamos. Mas eu tenho a certeza que aquele que nos conhece, o nosso Criador, tem uma profunda saudade da humanidade, de estarmos ali lado a lado com Ele, nesse ideal e nesse projeto maravilhoso que Deus tinha desde o início. Mas é só uma pausa e pela graça de Deus sabemos que já falta pouco. Já falta pouco para em breve podermos estar juntos, reunidos e, como dizia a irmã Paula muito bem, já não termos saudade mais uns dos outros porque estamos juntos para sempre. Louvado seja Deus por isso. Meus queridos,
estamos na última parte e eu gostava muito que pudéssemos ocupar alguns destes últimos minutos a recordar talvez uma outra experiência que o pastor ou a Paula possam ter vivido ao longo do vosso ministério ou na vossa família. Pastor, se quiser partilhar connosco uma experiência, se faz favor. Eu sei que tem muitas, mas só pode ser uma ou duas. É isso uma que ou eu ia duas. dizer. Isso, Trabalhar para Deus proporciona-nos muitas experiências e lindas experiências. É verdade. Não é? E eu me lembro de uma que aconteceu na igreja de Viseu, quando lá estávamos, de um casal com quem estudamos a Bíblia, um casal que estava muito arraigado nas suas tradições, nas suas crenças. E nós levamos as doutrinas bíblicas de tal forma, pedindo a Deus, os irmãos também nos ajudavam, os irmãos de lá, visitando. E no final de 18 anos, antes os outros pastores também tinham trabalhado com eles. Já passado. Eles decidiram, depois de um apelo que foi feito, pelo batismo. Amém. Então aquilo proporcionou-nos muitas alegrias e marcou bastante. Acredito. E uma outra experiência também, que aconteceu aqui no Algarve. Ok. Quando eu tinha pedido a Deus, eu tenho estudado a Bíblia com pessoas em Albufeira, em Portimão, em Lagos, em Lagoa, mas ainda não tenho nenhuma pessoa com quem estudar a Bíblia em Silves, onde moro, onde vivemos. Exato. Não é? E eu orei a Deus e no dia seguinte alguém me ligou dizendo que tinha alguém em Silves, que inclusive trabalha na Câmara Municipal, que queria estudar a Bíblia. E eu fico muito feliz porque, além de estarmos estudando a Bíblia, não somos nós que vamos à casa dessa senhora. Ela que vem em casa, porque fica mais fácil. Quer dizer, Deus, quando nos oferece, Ele oferece o melhor que Ele tem. É verdade. Pastor, eu costumo dizer, e eu acho que é essa a questão, eu creio que se calhar não vamos mais longe e mais rápido porque não ousamos pedir a Deus que nos use assim, poderosamente. Exatamente. Porque temos receio e depois vemos as nossas limitações, ou se calhar estamos acomodados, porque eu acho que todas as vezes, e é isso que Deus mais almeja, porque Ele quer nos enviar, não é? Quer que nós brilhemos, que participemos da palavra e do Evangelho, que quando oramos por esses momentos e essas oportunidades, Deus as dá de mão beijada e rapidamente, não é? Porque me lembrei de uma experiência que aconteceu força. na nossa família também. O filho mais velho, que a minha esposa mencionou, ele fez o curso de fisioterapia, tinha trabalhado 3 anos, mas estava descontente. E depois ele recebeu o chamado para fazer o curso de teologia, está já no 2º ano, e isso me traz muita alegria por 2 motivos. Uma, porque Deus o chamou. Outra, porque ele, até certo ponto, encontrou um exemplo em casa, não é? Então, eu dou graças a Deus por isso. Eu creio que se não há privilégio maior no coração de um pai e de uma mãe, ver os seus filhos a tomarem decisões pelo reino eterno, não é? Isso é a maior maravilha. Paula, ia-lhe perguntar, querida, ser esposa de pastor tem os seus desafios, poder acompanhar o ministério dos nossos maridos, e eu também falo, portanto, conhecedora desse mesmo ministério, de participarmos nessa obra que os nossos maridos estão também. Nem sempre é fácil e se calhar eu vou tocar um aspecto que é um bocadinho delicado, mas faz parte da nossa vida, que é às vezes as incoerências, ou seja, nós conhecemos a verdade, sabemos exatamente o que deva ser as nossas escolhas, os nossos procedimentos, como pastores e famílias pastorais acima de tudo, temos aquele peso em cima de nós e aquela carga, se me permite dizer assim, que realmente mais do que nunca nós devíamos ser os primeiros a desempenhar na nossa vida e a ter na nossa vida esta experiência no dia-a-dia do que é o poder da palavra. Como é que a gente gera as nossas deficiências, Paula? Deficiência de ver no marido que não é um homem perfeito, porque é homem, é ser humano, mesmo sendo ministro de Deus. Tem as suas falhas. Possivelmente a esposa já notou, os filhos notaram, a igreja notou, porque faz parte. Sim. Nós somos falíveis. Como é que se gera esta situação? Pastora, eu há algum tempo atrás, eu fiz um plano com Deus, dizendo assim: Deus, eu não consigo fazer muita coisa, mas quando tu me chamares, quando usares alguém para me chamar, eu não vou dizer não.
Vou fazer isso aí, eu vou fechar os olhos e vou. E Deus tem me colocado em cada situação e eu falei, oh Deus, menos, por favor, por favor. Mas eu acredito que Deus nos capacita antes de nos chamar. É verdade. E então, muitas vezes eu tenho enfrentado desafios, tenho enfrentado situações adversas e falei assim, mas eu pedi, eu me coloquei à disposição. E lá em conversa em casa, muitas vezes eu falo assim, Luís, vamos parar de encontrar problemas, vamos arrumar soluções. Temos que achar soluções. Porque problemas a gente não precisa procurar. Naturalmente eles estão aí, a gente não procura. Exatamente. Então vamos achar soluções. Ok. E esse tem sido um objetivo e tem sido uma prática nossa e tem dado certo porque Deus tem as soluções. Tem as soluções. Amém, amém. Obrigada, Paula, por esse testemunho. Porque eu creio que realmente aliás, e muitas vezes, e partilhando do mesmo ministério, Deus sabe os desafios que nós temos e realmente as dificuldades que muitas vezes nós passamos. E muitas vezes eu tenho que me lembrar que mais importante que uma mensageira é a mensagem. E as igrejas devem compreender isto também. No entanto, também é normal que compreendamos que temos também que passar pelo exemplo. Porque faz parte e porque realmente precisamos uns dos outros para nos ir ajudando nesta caminhada e nesta edificação. E por isso é que eu costumo dizer, é verdade que um pastor faz uma igreja, mas uma igreja também faz um pastor. E portanto dependemos todos uns dos outros e ajudando-nos todos uns aos outros, claro, a coisa fica mais fácil. Pastor, estamos num programa de famílias e para famílias. Alguns, seguramente, se não todos nós, temos diversos desafios. E creio que cada vez mais, agora aproximando-se a volta de Jesus, o inimigo está concentrado em perturbar o equilíbrio, a serenidade e a paz das famílias. Qual era o conselho que daria às famílias, pastor, neste século XXI? Muito bem. O conselho que deixo às famílias que nos ouvem é que procurem desenvolver pelo menos uma reunião em família onde Jesus seja o convidado principal. Eu chamo isso de culto familiar. Isso, não é? Isso. E nesse culto familiar pode-se cantar um hino, pode-se ler um texto da Bíblia, um salmo ou uma parte do Novo Testamento, ou mesmo estudar a lição da escola sabatina que nós temos, né? Exato. E fazer uma oração. E nem sempre é fácil, porque um levanta de manhã mais cedo, o outro um pouquinho mais tarde, e os filhos não estão disponíveis no mesmo momento. Mas o casal, a família, deve encontrar pelo menos um momento, que seja à noitinha antes de dormir, para fazerem essa devoção, para terem essa devoção, essa comunhão com Deus. Assim sendo, Jesus dirigindo o lar, as coisas ficam mais fáceis, porque com Deus as coisas são melhores, né? Ele nos abençoa, Ele nos ajuda. E eu creio que é isso, pastor. Eu creio que às vezes nós tentamos sobreviver espiritualmente falando sem o gasóleo lá dentro. E porque já sabemos, porque já conhecemos e porque se calhar já há muitos anos até já sabemos as leis todas. Mas eu creio que essa reunião em família, o podermos orar juntos, o haver tempo, como dizem muito bem, porque a vida nos faz correr de um lado para o outro, em que juntos estejamos a orar a Deus, para realmente um dia destes não acordarmos. Aliás, eu ainda no outro dia, já aqui há algum tempo, eu falava com uma jovem irmã da nossa igreja e que infelizmente está a ver o seu casamento que findou. São muito jovens, mas um casamento que findou. E eu fazia-lhe essa pergunta, diz-me, tu no início da tua caminhada como casal, vós tivestes por hábito vos encontrardes com Deus? E ela olhava para mim a chorar e dizia, não, nós nunca tínhamos tempo para juntos estarmos com Deus. Faziam cada um o seu estudo, um lia uma coisa, outro, mas o estar juntos em família com Deus é muito importante. Exatamente. Eu chego a comparar muitas vezes o querer andar sem Deus dirigindo a nossa vida é como tentar sair de uma areia movediça nos puxando pelo cabelo. É verdade. Nos puxando a nós próprios pelo cabelo. Nunca mais. Cada vez nos afundamos mais ainda. É verdade. E portanto o Senhor Jesus é o segredo da vitória para qualquer desafio que a gente tenha, no casamento, na educação dos filhos, na nossa igreja, o Senhor é a solução, sem dúvida. Meus queridos, eu agradeço muito a vossa presença. O tempo voa, não dá tempo para falarmos mais coisas, mas obrigada pelo vosso testemunho. Obrigada. Pastores, ia pedir se poderia orar connosco e por nós, por favor, está bem?
Nosso Deus, Criador dos céus e da terra, louvamos o Teu nome por esta conversa tão agradável e amiga que tivemos com a pastora Milu neste bonito e importante programa. Muito obrigado, Senhor, porque nos deste uma família, nos deste queridos e pessoas para quem podemos desenvolver o nosso amor e as nossas afeições. Abençoa, Senhor, de uma maneira especial, pastora Milu no seu ministério. Abençoa todas as famílias que participam e ouvem esse programa, onde quer que estejam, que possam ser alcançadas com a bênção do Espírito Santo, com a presença de Jesus na vida delas. Amém. Que quando Jesus voltar, todos nós estejamos prontos para gozarmos a eternidade. Em seu nome pedimos tudo e agradecemos. Amém. Foi muito bom estar convosco. Queremos apenas recordar que, por ser este o penúltimo programa deste ano, nós, na próxima vez, ou seja, de hoje a 15 dias, iremos ter um programa diferente. Também um programa Encontros ao Pôr do Sol, mas um programa Encontros ao Pôr do Sol especial Natal, visto que é a sexta-feira, 25 de dezembro. Então, até lá, que o Senhor vos abençoe e que a todos nos conceda um sábado feliz.